Meu nome é Camila Vitória. Tenho 32 anos e durante 5 anos acreditei que construir uma vida ao lado de Rodrigo significava abrir mão dos meus sonhos. Morávamos em um apartamento amplo no Jardim Paulista, em São Paulo, decorado com móveis planejados e obras de arte que ele escolhia pessoalmente. Rodrigo trabalhava como diretor comercial em uma multinacional, dirigia um BMW preto impecável e cultivava uma imagem de sucesso que não admitia falhas ou imperfeições. Eu era professora de literatura em uma escola particular na Zona Sul. Amava meu trabalho, mas Rodrigo sempre fez questão de diminuir minha profissão. Dizia que eu ganhava pouco, que meu emprego era secundário, que o importante era manter a casa impecável e estar disponível para acompanhá-lo em jantares de negócios. Com o tempo, comecei a acreditar que ele tinha razão. Deixei de lado projetos pessoais, amizades, até mesmo pequenos sonhos como adotar um cachorro. A história da cachorrinha começou 3 meses antes de tudo desmoronar. Eu voltava da escola quando vi uma vira-lata caramelo tremendo embaixo de um carro na chuva. Tinha pelos emaranhados, costelas salientes e olhos tristes que me tocaram profundamente. Peguei-a no colo, levei para casa e dei-lhe comida. Rodrigo chegou naquela noite e explodiu. Disse que não queria animais na casa dele, que cachorro dava trabalho, que eu não tinha consultado ele antes. Ignorei seus gritos pela primeira vez e levei a cachorrinha ao veterinário no dia seguinte. Batizei-a de Mel. Durante 2 semanas, ela dormiu no meu lado da cama enquanto Rodrigo reclamava do cheiro, dos pelos, do barulho. Ele me dava ultimatos todas as noites. Ou eu me livrava da cachorra ou ele sairia de casa. Eu implorei, prometi que cuidaria de tudo sozinha, mas ele foi inflexível. No 15º dia, voltei do trabalho e Mel havia sumido. Rodrigo disse que a levou para um abrigo e que eu precisava amadurecer e entender prioridades. Chorei durante semanas. Procurei a cachorrinha em todos os abrigos da região, mas nunca a encontrei. Minha amiga Daniela, que conhecia Rodrigo desde a faculdade, tentou me consolar dizendo que ele só queria o melhor para mim, que relacionamentos exigem sacrifícios. Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim começou a rachar naquele momento. Os meses seguintes foram uma rotina de silêncios e compensações. Rodrigo viajava frequentemente a trabalho e eu me afundava em pilhas de provas para corrigir, tentando preencher o vazio. Ele voltava com presentes caros, jantares em restaurantes sofisticados e promessas de que nossa vida melhoraria quando eu parasse de ser dramática. Aprendi a engolir mágoas e sorrir durante eventos corporativos, onde suas colegas me olhavam com pena mal disfarçada. Até que chegou aquela sexta-feira de setembro. Rodrigo estava particularmente distante durante o café da manhã, mexendo no celular e evitando meu olhar. Quando perguntei se estava tudo bem, ele suspirou fundo e disse que precisava de um fim de semana sozinho para pensar sobre nós. Meu coração acelerou. Perguntei o que havia de errado e ele respondeu que eu me tornara sufocante, que precisava de espaço, que voltaria na segunda à noite. Arrumou uma mala pequena enquanto eu ficava paralisada na sala. Antes de sair, virou-se e disse que eu deveria aproveitar o fim de semana para refletir sobre meu papel naquele relacionamento. A porta fechou e o silêncio tomou conta do apartamento. Sentei no sofá e deixei as lágrimas caírem. Daniela ligou naquela mesma tarde, dizendo que Rodrigo havia comentado com ela sobre nossa crise. Ela sugeriu que eu fizesse algo especial para reconquistá-lo quando ele voltasse. Mas algo estranho aconteceu naquela noite. Enquanto chorava no quarto, encontrei o celular antigo de Rodrigo dentro de uma gaveta. Ele sempre trocava de aparelho e deixava os velhos guardados. Por impulso, liguei o aparelho. Ainda tinha bateria. Comecei a vasculhar mensagens antigas e encontrei conversas com uma mulher chamada Aline.
As mensagens eram de 2 anos atrás e revelavam um caso que durou meses. Minha respiração falhou. Continuei lendo e encontrei mais conversas com outras mulheres em diferentes períodos. Rodrigo não era apenas infiel, ele era calculista. Mentia com facilidade, criava histórias elaboradas sobre viagens de trabalho que nunca aconteceram. E o pior, havia uma conversa recente com Daniela, minha melhor amiga. Eles combinavam encontros enquanto eu trabalhava. Ela o aconselhava sobre como me manipular melhor. O chão desapareceu sob meus pés. Daniela, que conheci na universidade, que esteve ao meu lado em cada momento difícil, me traía há pelo menos 1 ano. As mensagens mostravam que ela convenceu Rodrigo a se livrar de Mel porque a cachorrinha me dava força e independência. Eles planejavam me manter insegura e dependente. Passei aquela sexta-feira em estado de choque, relendo as mensagens e tentando processar a dimensão da traição. Não dormi. Às 5 da manhã de sábado, uma clareza estranha tomou conta de mim. Não sentiria raiva, não faria escândalos, não daria a eles a satisfação de me ver destruída. Faria algo que mudaria tudo de forma irreversível. Liguei para minha irmã mais nova, Iris, que morava em Campinas. Ela sempre foi mais forte que eu, formada em direito e dona de uma personalidade firme que eu invejava. Contei tudo, chorando ao telefone. Iris não hesitou. Disse que estaria em São Paulo em 2 horas e que traríamos justiça para minha vida. Ela chegou antes das 8, trazendo 2 amigos advogados e uma energia que eu não tinha mais. Iris assumiu o controle. Primeiro, fomos a todos os abrigos de animais da região, mostrando fotos antigas de Mel que eu guardava no celular. No 5º abrigo, encontramos a cachorrinha. Ela estava maior, mais saudável, mas me reconheceu imediatamente. Chorei ao abraçá-la enquanto Iris tratava da documentação de adoção. Mel viria comigo, desta vez para sempre. De volta ao apartamento, Iris e eu começamos a executar o plano. Seus amigos advogados me orientaram sobre meus direitos. Eu contribuía financeiramente para o apartamento há 5 anos, mesmo ganhando menos. Tinha direito à parte do patrimônio. Rodrigo sempre colocou tudo no nome dele, mas eu guardara comprovantes de transferências e recibos. Durante anos, ele me fez sentir que eu não contribuía com nada, mas os números provavam o contrário. Iris sugeriu algo que jamais imaginei fazer. Disse que eu precisava de uma saída dramática, algo que Rodrigo nunca esqueceria. Tirei minha aliança de casamento, aquela que ele escolhera sozinho em uma joalheria cara do shopping Iguatemi, sem sequer me consultar sobre o modelo. A aliança representava tudo o que estava errado em nosso relacionamento. Ele decidia, eu aceitava. Coloquei a aliança na coleira nova de Mel. O contraste era perfeito. O símbolo de um casamento falido brilhando no pescoço da cachorrinha que ele me proibira de amar. Iris fotografou tudo e sugeriu que deixássemos apenas aquilo como recado. Nada de bilhetes longos ou explicações, só a imagem falaria por mim. Mas eu queria mais. Passei o sábado inteiro organizando minha saída. Liguei para meus pais que moravam em Santos e contei tudo. Minha mãe chorou, meu pai ofereceu apoio incondicional. Eles viriam me buscar no domingo. Comecei a separar minhas coisas, roupas, livros, documentos, fotografias de família. Deixaria para trás tudo que Rodrigo comprara, cada presente caro que usou para compensar suas ausências e mentiras. No sábado à noite, Daniela ligou. Perguntou como eu estava, se precisava de companhia. Sua voz falsa me causou náusea. Respondi que estava bem, que passaria o domingo organizando a casa para a volta de Rodrigo. Ela pareceu satisfeita e desligou. Iris, que ouvira a conversa, balançou a cabeça com desprezo. Daniela cairia de sua própria armadilha. O domingo foi dedicado a detalhes finais. Iris me ajudou a embalar tudo em caixas que meus pais buscariam. Limpei a casa inteira, deixando-a impecável, como Rodrigo sempre exigiu. Retirei cada rastro meu daquele lugar.
produtos de higiene, temperos que eu usava, até mesmo as plantas que cuidava na varanda. O apartamento ficou frio, vazio de vida, exatamente como nosso casamento sempre foi. Às 3 da tarde, meus pais chegaram. Meu pai abraçou-me forte e disse que eu sempre teria um lar com eles. Carregamos as caixas enquanto Mel corria animada, sem entender a mudança, mas feliz por estar comigo. Antes de sair, tirei uma última foto. Mel sentada no sofá branco da sala, a aliança brilhando em sua coleira. A imagem era poderosa. Tranquei a porta pela última vez. Não deixei bilhete, não enviei mensagem. Apenas aquela imagem no celular de Rodrigo, que eu enviaria quando ele chegasse no apartamento. Iris dirigiu meu carro até Santos, enquanto eu ia com meus pais. Durante o trajeto, senti um misto de medo e liberdade. Pela primeira vez em anos, tomara uma decisão sem pedir permissão. A casa dos meus pais em Santos era pequena, mas acolhedora. Meu quarto de adolescente permanecia intacto, com pôsteres antigos e livros de quando eu sonhava em ser escritora. Mel adaptou-se rapidamente, correndo pelo quintal que ela nunca tivera. Minha mãe preparou meu prato favorito e jantamos em família, algo que não acontecia há anos. Segunda-feira chegou com uma tempestade típica de setembro. Eu estava na varanda, observando a chuva, quando meu celular começou a vibrar incessantemente. Rodrigo chegara ao apartamento. As ligações não paravam. 20, 30, 40 chamadas perdidas. Mensagens furiosas inundavam meu WhatsApp. Ele exigia explicações. Chamava-me de louca. Dizia que eu destruíra tudo. Iris estava comigo quando finalmente atendi. Rodrigo gritava do outro lado da linha, sua voz carregada de raiva e desespero. Perguntava onde eu estava, o que significava aquela aliança na cachorra, porque eu fugira. Mantive minha voz calma e disse apenas que precisava de espaço, usando as mesmas palavras que ele usara comigo. Ele não compreendeu a ironia. Então deixei a bomba cair. Disse que encontrara o celular antigo, que sabia de tudo. As traições, as mentiras, o caso com Daniela. O silêncio do outro lado foi devastador. Rodrigo tentou negar, gaguejar desculpas, mas eu desliguei. Bloqueei seu número. A sensação de poder sobre minha própria vida era inebriante. Daniela ligou minutos depois. Sua voz tremia quando perguntou o que eu contara para Rodrigo. Respondi que ela deveria perguntar ao namorado dela, já que pareciam tão próximos. Ela começou a chorar, implorando perdão, dizendo que foi um erro, que ela sempre me amou como amiga. Suas palavras soavam vazias. Desliguei e bloqueei-a também. A semana seguinte foi turbulenta. Rodrigo enviou flores para a casa dos meus pais, mensagens através de números desconhecidos. Até apareceu na escola onde eu trabalhava. Meus colegas me protegeram, chamando segurança quando ele se recusou a sair. A diretora, Dona Beatriz, uma senhora de 60 anos com um olhar perspicaz, chamou-me em sua sala e ofereceu apoio. Disse que já passara por algo similar e que eu era mais forte do que imaginava. Iris permaneceu comigo durante toda aquela semana. Seus amigos advogados entraram com pedido de divórcio e uma ação para reaver minha parte do patrimônio. Rodrigo tentou dificultar o processo, mas eu tinha provas de todas as contribuições financeiras. Os advogados encontraram também irregularidades nas declarações dele à Receita Federal. Rodrigo construíra sua vida perfeita sobre mentiras e agora tudo desmoronava. O que mais me surpreendeu foi a rede de apoio que surgiu. Colegas de trabalho compartilharam histórias similares, ofereceram amizade genuína. Meus alunos fizeram cartas de incentivo quando souberam que eu estava passando por um momento difícil. Até ex-colegas da faculdade, que haviam se afastado durante meu casamento, reapareceram oferecendo suporte. Mel tornou-se minha companheira constante. Passeávamos pela praia todas as manhãs antes do trabalho. Ela corria na areia, livre e feliz. E eu sentia que reconquistava pedaços de mim mesma que havia perdido. Minha mãe comentou que eu sorria mais,
que meus olhos tinham voltado a brilhar. Eu não percebia, mas ela estava certa. 2 semanas após minha saída, recebi uma ligação inesperada. Era a irmã de Daniela, Camila Aline, que eu conhecia superficialmente. Ela pediu para nos encontrarmos e, curiosa, aceitei. Nos encontramos em uma cafeteria no centro de Santos. Camila era direta, disse que Daniela estava destruída, que perdera o emprego depois que colegas descobriram sobre o caso, que Rodrigo a descartara assim que percebeu que eu não voltaria. Camila não pedia perdão em nome da irmã, mas queria que eu soubesse a verdade completa. Daniela sempre fora obcecada por Rodrigo desde a faculdade. Quando ele começou a namorar comigo, ela fingiu apoiar o relacionamento, mas por dentro corroía de inveja. Passou anos plantando sementes de insegurança em mim, fazendo-me acreditar que eu não era suficiente, que deveria me esforçar mais para manter Rodrigo interessado. As revelações de Camila Aline me deixaram atordoada por dias. Sentei-me na varanda da casa dos meus pais, observando o mar cinzento de Santos enquanto processava cada palavra que ela dissera. Durante anos eu confiara cegamente em Daniela, permitindo que ela moldasse minha percepção sobre meu próprio relacionamento. Cada conselho envenenado, cada palavra que me diminuía, cada vez que ela me convenceu a ceder mais um pedaço de mim mesma, fora calculado para me manter vulnerável e dependente de Rodrigo. Camila explicou que a irmã confessara tudo em um momento de desespero total, quando Rodrigo a culpou publicamente pelo fim do casamento dele. Ele espalhou entre amigos e colegas que Daniela era uma manipuladora obsessiva, que ela seduzira um homem casado e destruíra uma família feliz. A ironia era brutal. Rodrigo usava contra Daniela exatamente as mesmas táticas de manipulação que eles haviam usado contra mim durante anos. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Camila hesitou antes de continuar, seus olhos marejados, demonstrando que o que viria a seguir seria doloroso. Ela contou que Rodrigo nunca levara Mel para um abrigo, como afirmara na época. Ele abandonara a cachorrinha em um bairro distante e perigoso, na zona leste de São Paulo, esperando que ela não sobrevivesse às ruas. Foi um morador de rua chamado Seu José que a recolheu, alimentou durante semanas com o pouco que tinha e finalmente a levou ao abrigo onde eu consegui reencontrá-la. Aquela informação me fez compreender a verdadeira extensão da crueldade de Rodrigo. Ele não era apenas infiel ou manipulador, era capaz de descartar qualquer ser vivo que ameaçasse seu controle absoluto sobre mim. A cachorrinha representava minha independência, minha capacidade de amar algo que ele não aprovava e por isso precisava ser eliminada. O fato de Mel ter sobrevivido parecia quase um milagre, uma pequena vingança do universo contra sua maldade. Voltei para a casa dos meus pais, com o coração pesado, mas cada vez mais resoluta. Iris percebeu minha expressão transformada e sentou-se comigo na varanda naquela tarde chuvosa. Contei tudo o que descobrira através de Camila, cada detalhe sórdido da conspiração que havia contra mim. Minha irmã segurou minha mão com firmeza e disse algo que mudaria minha perspectiva para sempre. Eu precisava transformar aquela dor profunda em combustível para reconstruir completamente minha vida. Não bastava apenas escapar. Era necessário renascer. Segui o conselho de Iris e comecei a frequentar terapia com a doutora Helena, uma psicóloga experiente recomendada pela diretora Beatriz. As sessões semanais foram reveladoras e por vezes dolorosas. Descobri que passara anos inteiros anulando minha própria voz, aceitando migalhas de afeto disfarçadas de amor verdadeiro. A terapeuta me ajudou a entender que meu medo visceral de abandono vinha de experiências antigas da infância, de uma necessidade profunda de aprovação externa que Rodrigo identificou e explorou sistematicamente durante todo o nosso relacionamento. Doutora Helena usava técnicas que me faziam confrontar memórias que eu havia enterrado.
Lembrei-me de inúmeras ocasiões em que Rodrigo me isolava sutilmente de amigos e familiares, sempre com desculpas razoáveis que pareciam legítimas na época. Ele criticava minhas roupas antes de eventos sociais, até que eu perdesse a confiança em minhas próprias escolhas. Questionava minhas decisões profissionais, até que eu começasse a duvidar da minha competência. Cada sessão de terapia descascava mais uma camada de manipulação que eu havia normalizado. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava com uma intensidade que me surpreendia. Os advogados que Iris contratara eram competentes, experientes e incansáveis na defesa dos meus direitos. Rodrigo tentou diversas táticas de negociação, oferecendo acordos financeiros que me deixariam com quase nada em troca de uma separação rápida e silenciosa. Ele queria evitar escândalos, proteger sua reputação profissional que já estava abalada. Mas eu recusei todas as propostas. Pela primeira vez na vida, lutei pelo que era legitimamente meu por direito. As audiências no Fórum de São Paulo eram tensas e emocionalmente esgotantes. Rodrigo alternava entre súplicas dramáticas e ameaças veladas, tentando me intimidar como sempre fizera. Em uma audiência particularmente difícil, ele chegou a chorar na frente do juiz, alegando que eu o abandonara sem motivo, que ele era a vítima de uma esposa ingrata. Mas mantive-me firme, apoiada pela presença constante de Iris e pelos depoimentos de colegas que testemunharam seu comportamento abusivo na escola. Durante uma das audiências mais importantes, algo completamente inesperado aconteceu que mudaria todo o rumo do processo. Iris apresentou provas bombásticas de que Rodrigo desviava dinheiro sistematicamente da multinacional onde trabalhava. Ela contratara um investigador particular chamado Roberto, ex-policial federal, que descobriu contas bancárias ocultas em paraísos fiscais, transações suspeitas envolvendo fornecedores fantasmas e um esquema elaborado de superfaturamento que durava anos. Rodrigo literalmente empalideceu quando os documentos foram apresentados formalmente. Suas mãos tremiam enquanto folheava as páginas de evidências irrefutáveis. Seu advogado, visivelmente chocado com as revelações, pediu um recesso emergencial. O juiz, um homem sério de uns 50 anos, olhou para Rodrigo com evidente desaprovação e concedeu apenas 30 minutos. A reviravolta foi absolutamente completa e devastadora para ele. Rodrigo, que sempre me fez sentir pequena e incapaz de sobreviver sem ele, estava sendo investigado por crimes financeiros graves que poderiam resultar em anos de prisão. Sua empresa multinacional, ao tomar conhecimento das irregularidades através do processo judicial, o demitiu imediatamente por justa causa e acionou seus próprios advogados para recuperar os valores desviados. O BMW preto impecável que ele tanto amava foi apreendido como parte das investigações. O apartamento luxuoso de alto padrão no Jardim Paulista, símbolo de todo o seu sucesso fabricado, teve a hipoteca executada pelo banco quando ele não conseguiu mais pagar as prestações astronômicas. Suas contas bancárias foram bloqueadas. A vida perfeita e reluzente que ele construíra meticulosamente sobre mentiras, manipulação e crimes desmoronou completamente em questão de semanas. Quanto a Daniela, ela tentou se aproximar novamente através de mensagens insistentes em redes sociais que eu não havia bloqueado. Criou perfis falsos quando bloqueei os principais. Enviou e-mails longos pedindo perdão, dizendo que estava profundamente arrependida, que perdera absolutamente tudo: emprego, amigos, reputação, família. Alegava que sempre me amou como amiga de verdade, que Rodrigo a manipulou também, que ela era apenas mais uma vítima dele. Mas eu não respondi nenhuma mensagem. Li todas, permiti-me sentir a raiva e a tristeza que elas provocavam, e depois arquivei cada uma delas.
Algumas traições são profundas demais para merecerem segunda chance, e eu finalmente aprendera a valorizar minha própria paz mental acima da culpa cristã ou da pena alheia. Daniela fez escolhas conscientes durante anos. Agora precisava viver com as consequências dessas escolhas, assim como eu estava vivendo com as consequências das minhas. 3 meses após deixar aquele apartamento frio do Jardim Paulista, finalizamos oficialmente o divórcio. Recebi uma compensação financeira significativa e justa, recuperando investimentos que havia feito durante os 5 anos de casamento e que Rodrigo sempre fingiu que não existiam. Com parte desse dinheiro, aluguei um apartamento pequeno, mas encantador em Santos, a apenas 3 quadras da praia. Era simples, sem nenhum luxo ostensivo, mas era genuína e completamente meu. Decorei cada canto daquele espaço com coisas que eu realmente amava. Estantes repletas de livros que comprei ao longo dos meses, plantas que cuidava pessoalmente, fotografias emolduradas de momentos felizes com minha família, quadros de artistas locais que encontrei em feiras de arte na orla. Mel tinha seu próprio cantinho especial na varanda ensolarada, onde dormia preguiçosamente ao sol todas as tardes de verão, finalmente segura e amada. Retomei projetos antigos que havia abandonado por considerá-los insignificantes durante o casamento. Comecei a escrever novamente, algo que Rodrigo sempre ridicularizou, chamando de perda de tempo. Minha diretora, Dona Beatriz, reconheceu meu talento que esteve adormecido e ofereceu-me a coordenação de um projeto literário inovador na escola, trabalhando diretamente com alunos interessados em produção textual e literatura brasileira. Iris eventualmente voltou para sua vida em Campinas, mas mantínhamos contato diário, através de videochamadas e mensagens constantes. Ela se tornara não apenas minha irmã de sangue, mas minha melhor amiga verdadeira e maior apoiadora incondicional. Sem sua força, determinação e amor, eu jamais teria encontrado coragem para reconstruir minha vida das cinzas. Aprendi que família verdadeira não é determinada apenas por laços de sangue, é quem permanece firmemente ao seu lado nos momentos mais sombrios e desesperadores. 6 meses depois daquela sexta-feira fatídica, encontrei Rodrigo completamente por acaso em um shopping em São Paulo, onde fui encontrar Iris. Ele estava absolutamente irreconhecível. Barba por fazer, roupas simples e amarrotadas, olhar cansado e apagado de quem perdeu tudo. Tentou se aproximar hesitante, mas eu apenas acenei educadamente e continuei meu caminho sem olhar para trás. Não senti raiva, não senti mágoa profunda. Senti apenas indiferença completa. E aquilo era genuinamente libertador. A aliança de ouro que deixei pendurada na coleira de mel permaneceu lá por várias semanas, como um lembrete físico e constante do que superei. Eventualmente, decidi doá-la para uma instituição beneficente que derrete joias antigas e usa o ouro para financiar projetos sociais com crianças carentes. Era o destino perfeito para algo que representava anos de uma vida que nunca foi verdadeiramente minha. Hoje, quando olho para trás com serenidade, vejo que aquele fim de semana que Rodrigo pediu egoístamente para ficar sozinho foi paradoxalmente o maior presente que ele poderia me dar. Forçou-me a encarar verdades dolorosas que eu evitava desesperadamente, a tomar decisões difíceis que adiava eternamente por medo paralisante do desconhecido. Aprendi que amor verdadeiro nunca exige que você se diminua, não proíbe seus sonhos legítimos, não transforma você em mera sombra de si mesma. Mel corre livre e feliz na praia ao meu lado todas as manhãs antes do trabalho. Meus alunos florescem academicamente sob minha orientação renovada. Escrevo histórias significativas nas noites silenciosas e inspiradoras. Minha família está próxima e presente. Construí finalmente uma vida autêntica, onde cada escolha é genuinamente minha. E descobri a verdade mais importante:
A maior vingança possível não é destruir quem nos machucou, mas florescer magnificamente, apesar de toda a dor que tentaram causar.